Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, terça-feira, 26 de janeiro, 21 horas, e o nosso tema é Proteja os seus neurônios. Estamos aguardando aí a interação dos nossos seguidores para iniciarmos a nossa live com um tema bastante técnico, mas eu vou tentar descontrair o máximo que eu puder, porque é uma informação de grande valia para todos nós. Inclusive, o motivo pelo qual nós nos adoecemos está aqui nessa live e eu vou revelar para vocês hoje. Edivânia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando os nossos seguidores. Se puder informar os seus amigos que nós estamos online, pode informar, porque esse assunto ele é de grande valia para todo mundo, né? Bela Flor Atelier, boa noite, seja bem-vinda. Jonimara, muito bom tê-la aqui. 21h05 nós iremos iniciar o nosso conteúdo. E como eu estava falando antes, é um conteúdo bastante técnico, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais simples, que a gente possa construir um entendimento e não trazer tanta dor emocional para nós, né? Pietra Chique, tudo bem? Tá sumida? Seja bem-vinda. Karine, boa noite, seja bem-vinda. Então estamos aí aguardando os nossos seguidores. Se vocês puderem apertar aí o aviãozinho e enviar para os seus amigos, né, para informar que nós estamos online, porque nós vamos falar de um assunto de cunho universal. Então todo ser humano precisa dessa informação, porque é através dos nossos neurônios que nós construímos a nossa vida, não só emocional, mas como a nossa vida nervosa, ok? Então, tenho certeza aí que vai ajudar muita gente a entender que nós estamos aqui, né, sendo construídos o tempo inteiro pelas nossas conexões neurais, ok? Então, quem ainda não curtiu o canal Terapeuta Tatiane Lima no YouTube, é só se inscrever no canal, todas as lives estão disponíveis lá. Inclusive no IGTV também, né? Assim que eu termino a live aqui, ela já fica disponível no Instagram. Mas é interessante estar lá no YouTube, porque vocês podem... tem um acesso mais rápido, né? De localizar pelo tema, porque no Instagram ele se mistura com as nossas postagens, né? Então, aguardando aí o pessoal entrar. Bárbara, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos falar daquele assunto, né, Bárbara? Dos nossos neurônios, nós vamos aprender a proteger. Aline Lacerda, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aprender a proteger os nossos neurônios para evitarmos, assim, né, muitas construções de dor, que somos nós quem construímos as nossas dores. E hoje eu vou falar uma parte técnica, porque muita gente confunde, né, energia com eletricidade. Pode parecer a mesma coisa, mas dentro do nosso corpo funciona de uma forma um pouco diferente. Também tô com saudade, Bárbara. A live agora só é de 15 em 15, né? Então a gente fica um tempo sem se ver. Que horas tem, gente? 21h03, então faltam 2 minutos para começarmos com o nosso conteúdo oficial. 26 de janeiro, nós falaremos sobre neurônios. Aprenda a protegê-los, ok? Informem aí para os seus amigos que estamos online através do aviãozinho. E quem não curtiu, novamente o canal YouTube Terapeuta Tatiane Lima, ok? Então vamos nós. Vou esperar, né? Mais falta 1 minuto aí pra gente começar com o nosso papo bacana aí. O conteúdo é extremamente completo, né? Para quem está aqui na live, eu sou terapeuta holística, sistêmica, vou explicar um pouco mais o que é isso no decorrer, para vocês entenderem como o processo cerebral, como o processo neuronal faz parte da construção do meu trabalho, né? Porque eu trabalho diretamente no processo cerebral, tá? Então a gente vai desconstruir a crença de misticismo, é muita ciência, é muito estudo, é muito material científico, é muita comprovação científica atrás do trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, tá? Então a gente precisa entender esse processo melhor aí, ok? Esses 5 minutos demoram a passar, né? Chegou 21h05, meu oficial, boa noite. Estamos iniciando mais uma live e o nosso tema de hoje é neurônios, aprenda a protegê-los. Fique aí que eu vou ensinar uma técnica eficaz para a gente proteger os nossos neurônios, ok? Então, a nossa live, a primeira parte dela,
Vou falar de uma forma um pouco mais técnica, mas entendam, a gente precisa muito entender essa estrutura para a gente começar a direcionar os nossos pensamentos, ok? Então, o que é o neurônio, né? O neurônio são células nervosas que não estão somente no cérebro, tá? Então, o neurônio, ele é uma célula, aliás, são bilhões de células pelo nosso corpo, células nervosas, e eles estão no cérebro, eles estão na nossa medula espinhal e eles estão também em algumas partes próximas da coluna vertebral, tá? Então, antes, quando a gente tá lá, né, quando a gente ainda é um espermatozoide é um estímulo nervoso, que vai fecundar um óvulo, que também é um estímulo nervoso. Quando os dois se unem, começa a construção de um ser humano, certo? No nosso caso, né? Então, nessa construção, nós já temos cérebro? Não, nós não temos cérebro. Mas nós já temos o neurônio. O neurônio da onde? O neurônio do sistema nervoso da medula espinhal. Então, a gente inicia o nosso processo através da medula espinhal, tá? Então, são neurônios. Imagina o início de tudo. Quais são os neurônios que constam nesse processo da medula espinhal? Somente os neurônios sensoriais, aqueles que nos fazem sentir. Então, mesmo eu não tendo cérebro, eu já sinto, ok? Então, a gente vai falar sobre essa construção aí. Com o passar do tempo, a gente vai se construindo dentro do útero da nossa mãe e através desses neurônios que as construções iniciam, ok? Então, o nosso sistema nervoso que é responsável pela nossa construção. E esse sistema nervoso, ele é elétrico. Então, quando a gente fala que nós somos energia, nós estamos dizendo que nós somos eletricidade. E isso já é provado cientificamente. Provado quando? Provado desde que o mundo é mundo, que nós somos energia elétrica. Por quê? Porque para desenvolver a pilha mesmo, aquela que a gente coloca nos aparelhos aí, foi estudado o polo positivo e o polo negativo do ser humano, do sistema nervoso do ser humano. Para desenvolver a linguagem do computador, foi estudada a linguagem cerebral do ser humano, tá? O que existia não vou dizer briga não, mas um desentendimento entre a ciência e as atividades terapêuticas era que a ciência acreditava até 1998 que a estrutura neuronal, que os neurônios, eles não modificavam. Então, não era possível construir uma nova conexão. E nós sempre acreditamos que era possível, até porque o nosso trabalho, ele traz essa resposta o tempo inteiro. Mas agradecemos aí ao universo que a ciência conseguiu, né, através tem um termo técnico, neuroplasticidade, entender que esses processos se modificam. Então, hoje eu penso uma coisa, amanhã eu posso pensar outra. Mas não é tão simples assim, tá? A ciência não aprovava a condição de modificar as nossas ramificações nervosas. E que hoje a ciência prova. Nós temos aí a neurociência, que é a ciência que estuda essa transformação dos neurônios, dessas conexões neurais. A neuroplasticidade, que comprova que eles modificam através de processos. E então nós temos aí várias ramificações da ciência que hoje já trazem para nós essa condição, ok? Então, o que a gente precisa entender? Tudo começa no nosso sistema nervoso. Eu já falei aqui em várias lives que o nosso corpo, ele se desenha através do nosso sistema nervoso. Tem alguém que não está me ouvindo aí, além do Marcelo? Boa noite, Marcelo. Não fala aí se tem alguém que não está ouvindo. Tá tudo bem aí? João, meu diretor, tá me ouvindo? Tá ouvindo, João? João tá ouvindo. Vê aí, Marcelo, se não é teu aparelho aí que tá sem som. Tá todo mundo ouvindo? Alguém pode me responder aqui? O João Pedro tá. Ah, você tá, ok.
Então, voltando aqui, tudo começa no nosso sistema nervoso. Eu falo aqui em várias lives, né? Eu sou analista corporal e o analista corporal ele trabalha justamente nessa condição de avaliar o corpo daquela pessoa que está ali na sua frente para entender qual a dor que ele mais carrega naquele corpo. Então as pessoas falam, nossa, isso é bruxaria. Não, gente, não é bruxaria. O corpo se desenha com base nas dores. Com base em quê? Que dores são essas? Lembra dos neurônios sensoriais que eu falei para vocês? Então, esses são os neurônios responsáveis pelo sentir. Então, toda vez que eu sinto uma dor, quais são as dores? Primeira, a dor da rejeição, que começa dentro da barriga. Segunda, a dor do abandono, que começa quando a gente está lá no processo de amamentação, quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas. Depois vem a dor da manipulação, que é quando a gente começa a entender que as pessoas só nos querem quando a gente faz um movimento que elas pedem, né? Fala papai, fala mamãe. Se a gente disser que não vai dizer, eles ficam com raiva da gente. Então a gente já começa aí, quando criança ainda, 3, 4 anos de idade, sentir essa dor da manipulação, né? Depois vem a dor da humilhação, que é quando a gente começa, olha que interessante o nosso corpo, quando o sistema nervoso começa a conectar com o esfíncter anal. O que é isso? Ele dá a possibilidade da gente segurar o xixi, segurar o cocô, né? O esfíncter anal segurar o cocô e o esfíncter, né, da bexiga segurar o xixi. Mas antes disso a gente não conseguia fazer. Só que como é um processo muito novo pra gente, a minha barriguinha enche de cocô ou enche de xixi, mas como eu não sei fazer aquele movimento, às vezes eu não tenho tempo hábil de ir ao banheiro e eu acabo fazendo nas calças. Então, aí que a gente começa a experimentar a dor da humilhação. Quando é que os nossos pais, já imagina, um nenenzinho tá ali todo prontinho para sair para ir pra festa e de repente ele faz cocô e suja a roupa toda. A única roupa que a mamãe tinha comprado para ele ir na festa de casamento, né? Então, assim, mexe aí com o emocional das pessoas, porém constrói uma dor na criança, né? E após essa dor da humilhação, a gente começa a sentir outras sensações, né? A gente começa a sentir prazeres. E essa sensação de prazer, que também vinda do nosso sistema nervoso central, ela nos traz a dor da traição. A gente começa a acreditar que se todo mundo se constrói através de pares, cadê o meu par? Então eu vou querer fazer par com o meu pai, mas quando no fundo eu vejo ele está fazendo par com a minha mãe. Então tudo isso está relacionado ao neurônio de sensações, aos neurônios, né, os bilhares de neurônios sensoriais. Então, tem como eu proteger meus neurônios nesse período? Não, porque eu não tenho a capacidade de raciocinar em cima daquilo que eu estou sentindo. Então, naquele momento, por isso que eu falo, todos nós passamos pelas piores dores da vida, que são essas 5. Todas nós, não adianta dizer, eu não passei pela dor da humilhação. Sinto dizer, gente, todos nós construímos essas dores porque faz parte do nosso processo. É o sistema nervoso central atuando no nosso corpo, sem a nossa intervenção, ok? A diferença é, algumas pessoas se conectam muito mais com a dor da rejeição, outras com a dor do abandono, outras com a dor da manipulação, humilhação e traição, ok? Então eu costumo dizer que de 0 aos 7 anos de idade é onde a gente vive as nossas piores dores e o resto é tudo repetição. E quem nos faz repetir? De novo, as nossas conexões neurais, de novo, os nossos neurônios, tá, gente? Então, assim, o que a gente precisa entender é que tudo é movido através dos nossos neurônios. Então, não adianta a gente tentar explicar de forma diferente. Eu coloquei até no texto da live, né, que todas as doenças emocionais, elas começam através do estresse. Tecnicamente, o estresse é chamado de impulso nervoso, ok? Então, o impulso nervoso, ele existe tanto o impulso nervoso nocivo, quanto o impulso nervoso saudável.
E as doenças emocionais, que nós chamamos carinhosamente de doenças emocionais, mas na verdade são chamadas de doenças do sistema nervoso, ok? Uma pressão alta. Por que a pressão alta? Porque a pessoa está sofrendo várias tensões. E essas tensões são construídas aonde? Aqui, através dos 3 cérebros. 3 cérebros, sim, a gente chama cérebro trino, nós temos um cérebro só, mas ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte é o nosso cérebro reptiliano. Eu sempre falo aqui, né, na live sobre isso, eu sempre falo nos atendimentos, porque isso é para sempre, tá? Reptiliano representa os nossos instintos. Então, para esse cérebro ser acionado, o sistema nervoso precisa ter uma conexão neural ali. Vamos imaginar que a gente tomou um susto, certo? Tomei um susto, eu já inicio com os meus neurônios sensoriais, eu já estou sentindo. Quando eu sinto isso, mando um comando elétrico para os meus neurônios motores. Os meus neurônios motores, eles vão ativar os meus órgãos e as minhas glândulas, os meus músculos, que são executores. Por exemplo, tomei o susto, senti o susto, ativei automaticamente os neurônios, fiz uma conexão neural, né? Automaticamente com os neurônios motores. E aí ele vai resultar o quê? No meu comportamento. Como é um susto, tá lá no meu comportamento primitivo, tá lá no meu primeiro cérebro. O que eu vou fazer? Não sabemos. Lembra que quando a gente passa por alguma situação de muito susto, a gente não sabe a nossa reação? Por quê? Porque a gente, dentro desse processo, a gente nem chega a acionar o nosso raciocínio. Então a gente está vibrando lá no nosso cérebro reptiliano. Então eu tomei o susto, meus neurônios sentiram os sensoriais, mandaram a informação para os motores e os motores conectaram com os órgãos que estão relacionados ao susto. Quais são os órgãos que estão relacionados ao susto? Os músculos, vários outros processos aqui dentro, mas o rim é um órgão que está diretamente ligado a essa condição de susto, porque o rim está relacionado ao medo. Então, quando vocês têm ciência de uma criança que faz xixi na cama até 9, 10 anos, tem gente que... Eu atendo cliente que fez xixi na cama até os 18 anos. O que é isso? A construção neuronal dele apontava para um medo primitivo, que a gente já descobriu, mas ele, ainda bem que ele não faz mais xixi na cama, mas ele fez xixi até os 18 anos de idade. Então, qual é o processo que está acontecendo ali dentro do cérebro dele? O instinto dele está muito relacionado, extremamente relacionado com o medo, tá? E se ele fez xixi até os 18 anos, vocês imaginem as complicações que ele já teve. Infecção urinária, problemas de bexiga baixa. Então, de onde vieram essas doenças? Dos impulsos nervosos que contactam diretamente as glândulas de choque, que a gente chama órgãos e glândulas de choque, quem recebe o estímulo nervoso do cérebro, ok? Então, a gente tem aí, os neurônios sensoriais, que são esses que nós sentimos, os neurônios motores, que eles vão ativar o nosso processo corporal para que a gente tome alguma atitude, para que gere um comportamento. Então, tanto pode ser um comportamento de fuga, eu posso fugir daquele cenário ali, ou pode ser um comportamento de ataque. Não é assim que o animal faz? Então, o nosso cérebro reptiliano, ele nada mais é a nossa parte animal e racional. Então, todos os animais possuem o cérebro reptiliano. Tá? Os répteis possuem o cérebro reptiliano, os mamíferos possuem, as aves, e nós, seres humanos, possuímos também. Então, gente, entendemos aí que existe uma conexão neural e que os nossos órgãos recebem os impulsos dessas conexões neurais. Então, são impulsos nervosos que chamamos, que é o famoso estresse, né? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em estresse, vocês vão lembrar de impulso nervoso que os nossos neurônios estão conduzindo. E esses impulsos, eles geram umas construções. Um exemplo, estou caminhando em uma rua que eu nunca vi na vida.
Então eu não tenho conexão neural para aquilo ali. O que é não ter conexão neural para aquilo ali? Eu tenho que construir. Então, se eu estou caminhando em uma rua que eu nunca estive nela, vai ser tudo novo para mim, vai ser tudo diferente. Eu vou começar a ter sensações. Se for uma rua deserta, eu posso ter sensação de medo. Se for uma rua arborizada e segura, eu posso ter uma sensação maravilhosa de frescor. Tudo isso é responsabilidade dos neurônios sensoriais, ok? Quando que eu vou construir uma conexão com esse lugar? Quando eu passar ali de novo. Ou seja, primeira vez que eu tô passando naquele lugar, isso serve para tudo, tá, gente? Primeira vez que eu tô passando naquele lugar, eu tô, oh, que maravilha, oh, que céu lindo, olha quantas árvores. Eu tô construindo uma rede neuronal na minha cabeça, no meu cérebro. Construí sensações, meu corpo se sentiu maravilhosamente bem ali, ok. Fiquei com vontade de ficar mais, mas tive que ir embora. Foi. Ok. Quando eu voltar naquela rua, ou quando, prestem atenção nisso, não só quando eu voltar naquela rua, mas quando eu passar por uma rua parecida, ou que eu tenho uma sensação parecida, eu vou me recordar daquele momento que eu tive lá atrás. Ou seja, eu vou conectar os meus neurônios que já vivenciaram aquela situação ali. Então eu tô falando de uma parte maravilhosa, né? Passei no... Vou dar um outro exemplo. Quando eu gosto muito de praia, né? Eu gosto de praia no todo, na beleza da natureza, nas ondas, enfim. Quando eu vou à praia, eu me conecto muito com as batidas da onda. Então, o que está acontecendo aqui no meu cérebro? Ele está unindo todas as conexões referentes às lembranças, às experiências que eu tenho ou que eu tive quando eu estive na praia. Então vem um processo tão maravilhoso acontecendo, porque o meu impulso nervoso está sendo positivo para as minhas células. Então qual é o comportamento que gera? Bem-estar, satisfação, paz, né? Legal, olha que lindo. Isso é uma conexão neural. Agora, imaginem uma conexão neural de uma situação vivida que é negativa para os nossos neurônios, para os nossos sensores e afins. Então, voltando na posição positiva, o que construiu aqui em mim? Construiu algo saudável, algo bom, algo natural em mim. E existe uma coisa chamada neurotransmissor, que são elementos químicos que o nosso corpo produz quando a gente está em uma situação. Nessa situação de bem-estar, o que foi produzido ali? O neurotransmissor da dopamina, o hormônio do prazer. Ai, que maravilha, estou na praia. Ok? Beleza. Até uma certa adrenalina, né? Porque eu gosto tanto de praia, então quando eu chego ali eu fico na expectativa de estar logo no mar, tudo mais. Lindo, isso é maravilhoso. Isso constrói conexões neurais saudáveis. Ah, Tati, mas eu não gosto de praia. Então não vá à praia. Para ir à praia e construir uma conexão neural negativa, pode ser que você emita um outro neurotransmissor, que é o cortisol, o neurotransmissor do estresse. E ao invés de você estar construindo uma conexão neural positiva para o seu bem-estar, você está construindo uma negativa que impede que você se sinta bem. Então, quando a gente fala assim, ó, a gente precisa fazer o que a gente deseja, a gente precisa fazer o que a gente se sente bem, existe uma coisa muito grande embaixo dessa frase. Né? Então, para o terapeuta dizer, olha, você precisa optar em fazer coisas que te tragam felicidade, bem-estar, leveza. O que o terapeuta está dizendo? Olha, você precisa construir uma conexão neural que emita um neurotransmissor positivo para o seu bem-estar. Qual é o neurotransmissor positivo? Vem a ser a nossa dopamina, que é o hormônio do prazer, ok? E a pessoa que vai à praia e que não gosta de ir na praia, que ela tá ali obrigada, só porque os filhos querem, vocês imaginem as conexões neurais que ela tá construindo ali. Impulsos nervosos que vão mandar
informações para quais órgãos? Se for uma pessoa que tem medo de mar, vai mandar para o rim. Lembra que o rim é medo. Se for uma pessoa que não suporta estar na praia, por outros motivos que já aconteceram na vida dela e que talvez ela não se recorde, vai mandar impulsos nervosos para o fígado, que o fígado é o órgão que recebe os impulsos da raiva. Ok? Então, prestem atenção nisso. Toda vez que a gente faz algo contrário à nossa vontade, a gente está emitindo neurotransmissor cortisol, estresse nocivo. A gente está emitindo para as nossas glândulas e para os nossos órgãos de choque. E aí ativa diretamente o nosso fígado. Se vocês conhecerem pessoas que têm problema no fígado, são pessoas que têm facilidade de ativar a raiva dentro de si, né? Se vocês conhecem pessoas que têm problema nos rins, são pessoas muito relacionadas ao medo, ok? Então, se nesse mesmo exemplo, né, a pessoa está indo à praia, mas a praia não é algo que se relaciona bem com ela, porque ela teve um relacionamento, que esse relacionamento, eles tinham construído uma casa na praia, os dois estavam maravilhosos, e de repente ela vai e pega esse marido traindo ela na casa de praia. Então praia para ela nunca mais vai trazer uma situação boa, tá? E aí, o que pode acontecer no corpo desta pessoa? Qual é o órgão que condiz com a mágoa? O nosso pulmão e o nosso coração. Então, se vocês conhecem pessoas que têm problemas pulmonares, está muito relacionada a mágoas passadas, rancores, dores, ok? Então, tudo isso começa aonde? Lembra que eu falei lá atrás, né? Que antes da gente ter cérebro, a gente já tinha medula espinhal e que já tinha neurônio lá. Os neurônios que são sensitivos, né? Sensoriais, que a gente já sente. Os neurônios motores que mandam informações para os órgãos e aí formam o nosso comportamento. E os neurônios associativos, que eles juntam o que a gente sente com o que a gente faz. Tá? Então, antes de cérebro, só para vocês terem uma noção, antes da gente ser gente, se entender como gente, a construção da dor emocional, da dor nervosa, melhor dizendo, do sistema nervoso, já acontece no nosso corpo. Então, as pessoas que dizem, eu não tenho dores emocionais, eu sinto lhe dizer, viu? Foi antes mesmo da sua vontade. Eu quero não ter dor emocional, eu trabalho para não ter dores emocionais, eu trabalho para transformar isso e faço isso com muito amor para os meus clientes, para que eles transformem aquela dor, ok? E aí, a gente está falando só do cérebro primitivo, só do reptiliano, tá? Então, o reptiliano é o nosso cérebro animal, nosso cérebro de instinto. Sentimos, ok? Sentimos dores animais, matar ou morrer, sobrevivência, digamos assim. Quando a pessoa tem medo de... eu atendo muita gente assim, né? Ai, Tati, eu não sei o que eu vou fazer se eu for mandada embora. Aí eu falo, se você for mandado embora, você vai receber a rescisão, você vai atualizar o seu currículo, até te ajudo, que eu já fui recrutadora, né? Até te ajudo. Enquanto você está na rescisão, você está procurando outro emprego. É isso que você vai fazer. Ai, mas eu tenho medo da minha família passar fome, eu não sei o que eu vou fazer. Mas não aconteceu ainda. Se você ficar construindo essa conexão no seu cérebro, não é assim que eu falo com ele, tá? Eu estou falando com vocês na live, porque vocês estão dentro do processo do entendimento do que é. Se você continuar construindo essa conexão neural, essa rede emaranhada de dor, o que você vai fazer? Você vai mandar impulsos elétricos para o seu rim, você vai passar impulsos elétricos para o seu coração e você vai construir uma mágoa que também vai para o seu pulmão, certo? E essas conexões, toda vez que visitam os nossos órgãos, deixam um acidente lá.
até que a gente constrói dores, até que a gente constrói doenças. Então, até que você construa aí uma hipertensão, porque você está tenso, construindo tensões fora de uma realidade. O que é fora de uma realidade, gente? É que não aconteceu. A gente precisa se liberar desse se. E se eu for mandado embora? E se? Claro que não dá pra jogar o se fora, mas se eu for mandado embora, anota o que você vai fazer se você for mandado embora. Nós somos seres estratégicos, a gente que constrói aí um processo pra gente sair daquela dor, certo? Então agora que eu falei do cérebro primitivo, que é aquele que é matar ou morrer, né? Vamos falar do nosso cérebro emocional, que é conhecido como límbico na literatura científica. O nosso cérebro límbico, ele tem um poder tão grande, porque ali tá toda a nossa emoção, tá? Lembra que o reptiliano é o sentir primitivo, é o que todo animal sente. Então, digamos que o reptiliano guarde as nossas memórias e o límbico emocional, ele pega aquelas memórias e transforma em experiências. E dividem essas experiências em caixinhas boas ou ruins. Então, trazendo aquele exemplo lá do passeando no bosque, enquanto seu lobo não vem, a rua maravilhosa, eu nunca tinha estado lá. Então, o que o meu instinto sentiu? Prazer. Tá? Se eu passar de novo nessa rua, ou se eu lembrar de outras ruas assim, eu vou acionar qual cérebro? O cérebro emocional, porque ele sim, ele guarda as nossas experiências. Então, o nosso cérebro emocional, ele é populado, né? Populado de experiências. Então, ele vai ativar a caixinha de experiência. Foi boa a minha experiência naquele caminho? Foi maravilhosa. Então, eu sou capaz de sentir novamente tudo de bom que eu senti daquela primeira vez ou daquelas outras vezes que eu estive num pomar, num ambiente em que me trouxe paz, né? Então, essa sensação que eu tenho naquele momento, ela não está relacionada só com aquele momento que eu estou vivendo. Ela está trazendo todas as experiências, eu disse todas as experiências sensoriais que o meu cérebro já computou. Então, quantos anos eu tenho? Eu tenho 41, vou fazer 42 no mês que vem. Quantos anos cada um tem? A gente vai multiplicar esses anos pela quantidade de situações que a gente já viveu. Milhares! Vocês conhecem a inteligência artificial? Que tem os robôs, né, do Bradesco, da NET. São pequenas conexões neurais que foram estudadas. Então, os cientistas, né, os desenvolvedores de sistemas estão estudando, trazendo essas conexões neurais e transformando em inteligência artificial. Só que tem até muitos avançados, só que se a gente tem mais de 86 bilhões de neurônios, a gente tem mais de 86 bilhões de possibilidades de fazer redes neurais. Até que dia que a ciência vai conseguir fazer um robô que tenha todas as sensações de um ser humano? Não sei. Eu sei que não é na minha geração, nem na próxima, nem na próxima. Talvez de milhares de anos. Mas enfim. Então, o que a gente entende aqui é o nosso cérebro límbico emocional, ele é responsável por pegar as nossas memórias, transformar em experiências e dividir entre boas e ruins. Então, pegando lá aquele exemplo ruim que eu dei, né? Vamos trazer a praia de volta. Para quem gosta de praia, só teve situações boas com praia, mesmo as situações que aconteceram ruins. Eu já estive na praia onde estava um sol, de repente caiu uma chuva, começou a cair raio na água, a gente ficou desesperado, mas isso não se transformou numa experiência ruim aqui no meu cérebro. Foi assustador, mas depois que passou, a gente riu, né? A gente saiu correndo, ficou toda molhada e tudo mais. Mas para algumas pessoas, isso pode ter sido uma situação ruim. Então vamos lá, para quem gosta de praia, todas as lembranças são boas, mesmo problemas que a gente já tinha passado, não se transformaram em trauma. Então eu tenho uma caixinha de praia, lembrança boa, dentro do meu cérebro. Para quem não gosta de praia, lembrança ruim na caixinha dela.
Então, se eu disser eu amo praia e alguém vai dizer eu odeio praia, não adianta a gente discutir com um amigo que odeia praia. Ele tem relações neuronais com as experiências que ele passou. Eu não tenho como desconstruir, aliás, terapeuticamente temos como desconstruir esse trauma. Mas numa conversa, eu não tenho de forma nenhuma como modificar a opinião do meu amigo. Certo? Porque a opinião dele é baseada nas experiências que ele passou através do sistema nervoso central. É muito forte, né, gente? Quando eu falo que gosto de maçã, o outro diz que maçã é ruim. É muito forte eu tentar dizer para ele que maçã é boa. Não, a minha opinião é essa porque eu estou construída através de uma experiência. E a opinião dele, porque ele construiu através de experiências. Para ele é ruim, para mim é boa. Então, estamos em caixinhas diferentes. O que a gente vê aí pela internet hoje é que alguém posta uma opinião e as pessoas caem de pau numa opinião contrária. Tudo bem que você tem uma opinião contrária, mas vamos entender que cada um está acessando parte do seu cérebro e é individual, é único, é exclusivo, né? Nós somos os seres únicos e capazes de fazermos essa distinção no nosso cérebro, porque nós somos seres humanos. Quando diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não está falando que é porque a gente tem braço e perna. Está dizendo que a gente tem a capacidade de raciocinar. Tá? Então, onde está a nossa capacidade de raciocinar? Está no nosso terceiro cérebro, que é o nosso cérebro neocórtex. Então, no neocórtex é a nossa capacidade de raciocinar. E aí, eu tenho como racionalizar essas experiências que eu já tive. E é assim que a terapia trabalha. A terapia trabalha trazendo aquelas dores emocionais que estão enraizadas, as experiências que estão nas caixinhas, né? Que estão mandando impulsos nervosos para os órgãos de choque. A gente tira de lá de dentro dessa caixinha, o cliente nos ajuda bastante, que ele lembra das coisas, a gente tira e transforma através do nosso raciocínio. Então tem cliente que fala assim pra mim, caramba, eu não sei se foi a terapia, eu não sei se foi o remédio que eu tomei, mas eu não tive dor de cabeça nunca mais. Aí o outro fala, caramba, eu não tenho mais insônia, não tô entendendo. Por quê? Não é mágica, gente. Não é mágica. A gente destrói uma conexão neural negativa e constrói uma nova. Não necessariamente aquela pessoa vai esquecer aquela experiência como ruim. Não vai, porque é a nossa experiência, a nossa vida. Mas a gente vai dar um peso menor para aquilo. A gente vai entender que hoje, nesse momento, aquilo não está acontecendo mais. Certo? E isso é feito através do nosso raciocínio. Então existem pessoas que constroem situações na mente, queimam os neurônios, como esse exemplo que eu trouxe para vocês aí, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo de emprego? Porque a pandemia trouxe muito esse medo. Ai, se eu perder meu emprego, o que eu faço? Ai, o que vai acontecer com a minha família? Então, assim, construiu-se uma realidade inexistente, ou melhor, realidade inexistente é ótimo, uma ilusão, construiu-se uma ilusão e a pessoa começou a vivenciar aquela dor. Olha o que acontece, ela começa a mandar informações para os nossos órgãos, sem de fato o acontecimento existir. Então, quando a gente sofre, eu falo, tá sofrendo por algo que não existe. É preciso trazer a realidade à tona. Só que assim, gente, algumas pessoas, nós conseguimos fazer esse processo porque a conexão da realidade é muito maior do que essas conexões que fazem com a ilusão. Só que tem outras pessoas, dependendo do processo cerebral dela, que elas precisam de um elemento químico para essas conexões se refazerem, se encontrarem novamente. E é aí que entra o medicamento, o psicotrópico, tudo mais, tá? O ansiolítico, é aí que entra o medicamento. Então, a gente tem a ideia muito primitiva, né?
de acreditar que quem toma remédio é maluco, que é falta de conhecimento, né? Quanto menos conhecimento nós temos, mais julgadores e críticos nós nos tornamos. Então, assim, o medicamento ele é necessário para refazer algumas conexões. Ah, Tati, mas medicamento eu fico preso tomando para sempre. Não, não fica. Só fica tomando para sempre aquele ser humano que vai no médico uma vez e não volta nunca mais, que fica arrumando receita fria, que fica arrumando remédio sem receita por aí, tá? Porque o trabalho do psiquiatra é sim incluir a droga no tratamento do cliente para que ele refaça as conexões. E o trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta, do psicólogo é fazer com que ele transforme aquela experiência que ele teve em algo que fique sólido no passado, que fique preso lá, porque aconteceu lá. Não precisa ficar trazendo ele para o nosso presente, nem construindo um futuro. É esse o trabalho. Quando ele chega no psiquiatra, o psiquiatra vê que ele não está mais construindo aquilo, ele vai diminuir a quantidade de medicamento, vai mudar ou vai alterar, fazer o desmame, né, que a gente chama que é diminuindo aí essa inclusão de droga no organismo. Inclusive no mês que vem eu vou fazer um curso justamente sobre esses psicotrópicos aí e os sintomas que eles trazem, porque eles mexem no sistema nervoso central, né? Então a gente precisa saber quais são os sintomas que eles trazem para a gente tratar o cliente de forma correta, tá? Então, gente, só para a gente entender aqui um processo. Se eu sei que tudo começa no meu sistema nervoso, o que eu preciso entender? Que eu preciso ter um sistema nervoso limpo, saudável. E quem é responsável por ter um sistema nervoso limpo, saudável? Nós. Cada um é responsável pelo seu próprio processo neurocerebral, ok? A terapia ajuda e muito para você desconstruir essas redes nocivas. Quem tem um monte de cliente aqui meu na live, né, sabe que o meu processo de trabalho é esse. Vamos desconstruir. Tem cliente que eu até faz assim, ei, comeu o que ontem? Tá fora da realidade. Né, Lídia? Então, assim, a gente precisa conectar com a nossa realidade. A gente vai aprender aqui como que a gente se conecta com essa realidade, tá? Os pensamentos, quando a gente fala que os pensamentos são automáticos, a gente está generalizando, porque é um processo acontecendo lá dentro. São os nossos neurônios sensoriais enviando impulsos para os nossos neurônios motores, que envia impulsos para os nossos órgãos de choque, que os hormônios os neurônios associativos unem a nossa forma de sentir, mais a nossa forma de agir e resulta no nosso comportamento. E a gente conecta com o ambiente, por quê? Porque a gente sente não só o interno, como o que está do lado de fora, o externo. Então, quando a gente fala pensamentos automáticos, de automático é um processo automatizado que está acontecendo dentro da gente, né? Então, sabendo disso, eu preciso construir conexões saudáveis. Quando eu falo pensamento automático, eu digo que às vezes a gente não está pensando em pouca coisa, porque não dá para não pensar em nada, né? E de repente vem um pensamento ruim, né? Digamos, eu tô parada aguardando um táxi. Eu tô, cheguei aqui, vou esperar o táxi. De repente nossa, essa rua tá escura. Aí, quantas vezes eu já tive numa rua escura que me trouxe medo? O que acontece dentro de mim? Bilhões de conexões se formam para trazer para o meu inconsciente, às vezes até meu consciente, as lembranças ruins de rua escura. E o meu corpo começa a receber informações dos meus neurônios, vai direto para o meu rim e ativa o meu medo. E eu começo com um processo de dor, taquicardia, sudorese, né? Começo com calor, um desespero, uma tremedeira, né? Há quem chame de ansiedade. Ansiedade é um produto de sensações, ok. E aí, gente,
O que eu faço quando vem um pensamento automático que me conecta com uma dor? Independente de qual seja, eu só estou dando o exemplo da rua escura, mas independente de qual seja o pensamento, a gente vai saber que ele é nocivo quando o nosso corpo entra em estresse nocivo. Então, quando a gente está bem, a gente está respirando, feliz, está leve. Eu costumo dizer que para a gente estar bem, a gente só precisa sentir o som, sentir, não é ouvir, sentir o som da nossa respiração, ok? A gente só sente o ar entrando, o ar saindo. Quando a gente está com algum pensamento nocivo, alguma construção neural nociva, a gente está com aperto no peito, a gente está com dor em algum lugar, a gente está com um movimento mais rápido do que a gente imagina. Quem me conhece há mais de 10 anos aqui sabe que a minha velocidade da voz mudou, o tom da minha voz mudou, porque eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente ansiosa, extremamente medrosa, porque a gente também repete comportamentos de que a gente convive, né? Então, não só a minha construção neural, mas o meu ambiente também influencia no ser humano que eu vou ser, no indivíduo que eu serei, ok? Então, assim, qualquer pensamento que veio, qualquer sensação que eu tiver, pergunte, agora a gente vai aprender o processo. Pergunte para você o que eu estou sentindo e respira fundo. Porque às vezes a gente está com um aperto no peito, a gente não sabe o que é e a gente vai fazer outra coisa. Não, gente, não deixa passar. Você pode até ir fazer outra coisa, mas vai perguntando o que eu estou sentindo. De onde está vindo essa dor do meu coração? Algum pensamento nocivo? Alguma coisa que eu possa modificar? Se não vier nada à tona para essas perguntas, respirem profundamente até vocês se acalmarem. Mesmo que a dor continue ali, digam para vocês mesmos, no momento presente está tudo bem. Porque está, gente, acredite, no momento presente está tudo bem. Se vocês estão com medo de algo do passado, aconteceu lá no passado. Ainda não aconteceu no presente, então no momento presente está tudo bem sim. Às vezes a gente está até sentindo dores que não são nossas, né? Então, que não são nossas, aliás, a gente pega a dor lá de fora e traz para dentro da gente. Digamos, uma situação que me toca muito, morador de rua. Eu fico muito tocada, porque assim, não a Tatiane pessoa não, mas eu fico muito tocada como terapeuta, porque eu sei que todo ser humano tem um talento. Eu sei que todo ser humano pode usar suas habilidades a seu favor. Eu sei que todos os seres humanos podem ganhar dinheiro para sobreviver através do talento que possui. Então é como se eu me sentisse incapaz. Eu fico com aquela dor quando eu vejo assim. Na verdade, falta braço, né? Porque uma terapeuta só não dá para fazer e a gente precisa de muita gente. Enfim, vocês sabem como é que tá o nosso processo brasileiro. E me dói. É uma dor que é minha, aquela ali? Não é minha porque eu não vivi. Mas se é algo que eu sei que eu tenho como fazer diferente, se eu tenho como ajudar aqueles seres ali, aquela dor se torna responsabilidade minha. Então, entendam. O que eu faço quando acontece isso comigo? Quando eu vejo população em situação de rua, né? Eu respiro fundo e penso, um dia nós, nessa geração ou em outra, nós terapeutas, vamos conseguir nos unir ao ponto de conseguir prestar um atendimento de qualidade para essas pessoas. Mas hoje eu não tenho como fazer sozinha. E eu fico respirando nisso. Então eu trago para o meu coração uma informação assim, isso me dói, mas quem me conhece aqui sabe, eu sou envolvida em vários projetos sociais, né? Me dói de verdade, mas eu não tenho braço para alcançar todo mundo. Então, quando eu faço um projeto social e que eu tenho um resultado bacana, ou pelo menos uma pessoa, né? Eu já fico muito feliz e falo, um dia, né? Isso tudo vai se tornar realidade. Meu sonho vai ser realizado em qualquer momento dessa vida. Então, assim, é verdade, Tati?
Não sei se vai ser verdade. É uma ilusão que eu estou construindo, mas é uma ilusão positiva. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ao invés de nós criarmos uma ilusão negativa que emite o neurotransmissor de cortisol, vamos construir em nós uma ilusão positiva. Que eu falo, sonho com um dia que todas essas pessoas de rua terão a possibilidade de receber um atendimento que transforme a conexão neural. Porque não adianta só dar comida e a pessoa continuar naquela mesma condição. Claro que a gente não vai deixar de dar comida, não é isso. Mas eu estou dizendo que, além de dar a comida, o alimento, a gente precisa que esses seres se conectem com eles mesmos. Destruam aquelas conexões neurais nocivas de acreditar que eles são pobres, que eles são flagelados, que eles são excluídos da sociedade, né? Para pegar e trazer para eles quais os valores que eles têm, quais os talentos que eles têm, onde eles podem chegar, enfim. Isso é grande, isso é um sonho muito grande, mas não vou falar impossível, mas é muito grande. Hoje é uma ilusão na minha vida, mas é muito melhor uma ilusão positiva, que eu gero adrenalina boa, que eu gero sensação de esperança, do que eu ficar, caramba, essa população tá doente na rua, ai meu Deus, chega alguém e taca fogo. O que eu tô construindo aqui? Tô construindo o cortisol e tô emitindo dor para os meus órgãos, tá? Tem algo que me toca muito, que é a questão do câncer. O câncer nada mais é, né? O câncer é uma doença infernal, né? Que atinge grande parte da população e que o dinheiro não consegue tratar em alguns casos. Então, a AIDS hoje tem até controle, né? Mas o câncer em alguns casos não tem. Então, que a gente achava que a AIDS seria a pior doença do mundo. O câncer, ele nada mais é que o somatório de remorso. Então, vocês imaginem, para quem sabe disso, eu como terapeuta, eu sei disso, que aquele ser humano está guardando remorso e tem como transformar. Antes mesmo da ciência comprovar isso, a gente já sabia que tem como transformar, tem como dar um novo olhar para aquilo. Então vamos comigo aqui. Qualquer pensamento que trouxer para o corpo de vocês uma situação nervosa, desesperadora, né, de dor, respirem profundamente e perguntem: o que eu estou sentindo? Se vier a resposta, tô com medo de morrer nessa rua escura, vocês falem, no momento presente está tudo bem, não tem nada acontecendo. Respirem fundo, respirem, respirem, respirem. Vai vir outro medo, não tem nada acontecendo. Respirem, respirem, respirem. E ativem uma lembrança qualquer que seja boa. Por exemplo, eu estive numa rua escura e de repente passou um amigo meu e encontrei ele. Em um outro dia, em uma outra situação. Construam isso, gente, né? Por quê? Assim eu construo uma sensação de esperança. De novo, é mentira, porque no momento presente não está acontecendo nada. Mas é melhor uma mentira saudável do que uma mentira nociva. A gente precisa cuidar do nosso sistema nervoso, porque é através dele que todas as doenças aparecem. Dizem que são 85% das doenças, mas já tem cientistas tentando comprovar, médicos e cientistas, né, tentando comprovar que são 100%. E eu acredito fielmente que todas as doenças são construídas através do nosso sistema nervoso. Porque os nossos neurônios, em conexões, eles iniciam um processo de sensações, mais execuções, mais comportamento. Então, o nosso sistema nervoso central funciona assim. Eu sinto, recebo as sensações através dos neurônios sensoriais, emito pulsos nervosos para os nossos órgãos, para os nossos tecidos, para o nosso músculo, tá? E ali gera um meu comportamento. Eu tenho uma técnica que eu aplico na terapia, que é a cinesiologia energética, que eu acesso os traumas inconscientes através dos impulsos musculares, através aqui, do nó do nosso músculo.
E muita gente fica assim, meu Deus, isso é bruxaria, como você acertou isso tudo? Não é bruxaria, gente. Em respeito a todas as bruxas, a cinesiologia energética é ciência comprovada. É o impulso nervoso através do nosso músculo. Então, quando a gente acessa o inconsciente, esse músculo traz a resposta. E é fantástico, como a Paula disse agora. Então, entendam. E muita gente que me conhece sabe, né? Às vezes as pessoas ficam brincando, ah, a Tati é bruxa. E eu falo com todo o respeito que eu tenho às bruxas, eu estudo muito. As bruxas são intuitivas. Não que eu não seja intuitiva, mas a terapia, a base que eu escolhi trabalhar, eu transformei toda a linha mística que existe. Mística quando a gente não sabe o significado, né? Transformei toda a linha mística que eu tinha na minha linha de trabalho em ciência. Não que eu tenha transformado em ciência, mas eu estudei, fui buscar os artigos que comprovavam aquele processo ali. Porque eu acho, gente, que a gente precisa desconectar do sobrenatural. Tudo está dentro da gente. Então qualquer transformação que eu precise passar, tá aqui, ó. Eu tenho que transformar minhas redes neuronais, ok? Através da neuroplasticidade é o que a gente faz isso. Mas não precisa dos termos técnicos, não. O que a gente precisa transformar? O que eu coloco como resumo? Transforme suas dores em recursos. Ai, Tati, como que você faz isso? Através da conexão neural. Então, para levar para a vida, gente, todas as nossas dores iniciam no nosso sistema nervoso central, que existe antes mesmo do cérebro existir. Inicia na medula. Então a gente já sente dores antes de raciocinar, ok? E essas dores são construídas. Quando o nosso cérebro é construído, a gente começa a não só vibrar através do instinto, mas também das nossas emoções. E são as nossas experiências que vão direcionar o nosso caminhar. Se eu tenho muita experiência boa, eu serei uma pessoa positiva. Se eu tenho muita experiência ruim, eu serei uma pessoa totalmente contaminada com cortisol. E aí eu tenho pressão alta, e aí eu tenho dores de cabeça, eu tenho insônia, eu tenho dores musculares, eu tenho o trapézio adormecido ou endurecido, eu tenho dor na coluna infernal. Então, assim, tudo isso construído através dos nossos impulsos elétricos que vêm diretamente do nosso cérebro. De quem? Dos neurônios sensoriais, que é o sentir, do neurônio que vai lá direto para os nossos órgãos executores, né? E aqueles que associam esses dois, que trazem de volta o nosso comportamento. Então, o que a gente vai fazer para a gente começar a entender que somos nós quem controlamos a nossa mente? A gente vai, em contato com um pensamento negativo, a gente vai respirar nele. O que é respirar nele? Respirar profundamente e perguntar: o que eu estou pensando? Que lembrança está vindo aqui? Qualquer resposta que você tiver, você vai afirmar acima disso: no momento presente está tudo bem. No momento presente está tudo bem. No momento presente não está acontecendo nada. E a partir daí, a terceira fase do processo é pensar em alguma coisa referente a esse pensamento, ou se não tem um pensamento claro, pensar em alguma coisa que te traga a sensação de bem-estar, de felicidade. Então, como eu dei o exemplo aí, tô numa rua escura, começo o medo de acontecer alguma coisa, e eu vou perguntar: o que está acontecendo? Eu tô pensando em quê? Respirando profundamente. Ah, eu tô com medo de ser assaltado? Tô com medo que aconteça alguma coisa? Tá bom, Tati. Só que no momento presente não tá acontecendo nada. No momento presente está tudo bem. Respira, respira, respira. É assim que a gente sai de crises nervosas, tá? Respira, respira. Esse pensamento não é meu, porque nada está acontecendo aqui. E eu vou lembrar de uma situação boa relacionada. Uma vez que eu estive numa rua
escura, eu encontrei um amigo meu. Tomara que eu encontre um amigo meu, tomara que eu saia dessa situação o mais rápido possível, para que eu encontre a minha família, para que eu tenha momentos de prazer, tal, tal, tal. Vou conversando comigo, tá? Criando ilusões saudáveis. Ok, gente? Então, esse aí é o conteúdo que eu trouxe para vocês. Ele é de grande valia. Se vocês puderem assistir a live de novo, se vocês puderem anotar isso que eu falei, tá? Isso é pra vida. Se vocês puderem direcionar essa live para outras pessoas, façam isso, porque o início de tudo é o nosso sistema nervoso central, ok? Vamos desconectar do sobrenatural e entender que a cura está dentro da gente. Beleza? Se vocês quiserem fazer perguntas, coloquem aí no chat, que eu vou passar aqui o meu dedinho nos comentários para verificar se alguém falou alguma coisa e eu não pude ver no momento, ok? E aí, já aproveitem e digam se essa live fez sentido para vocês, ok? Ai, peraí, meu dedinho. Então, boa noite. Deixa eu ver quem falou. Karine, boa noite. Meu dedo foi errado de novo. Anotem aí, gente, nos comentários. Vamos lá. Boa noite. Marcelo falou que não estava me ouvindo, mas está agora. Ana Carolina, boa noite. Ah, a Karine está ouvindo. Renan, boa noite. Marcele, Kelly Pires. Calçadão 2, não sei. Luleal, Lucas Chagas. Oi, Lucas Chagas. Vanes Paz, Vanes, que saudade. Vamos fazer um churrasco em Realengo, hein? Paula demorou, mas chegou. Luciana, tudo bem, Luciana? Luana. Grazi de BH. Paula Oliveira, eu tinha muito esse comportamento e acabei tendo uma pressão alta. Juliana, saudade. Bela Flor explica os meus medos, explicado os meus medos, né? Lídia chegou atrasada, hein, Lídia? Ai, ai, ai. Mas amanhã nós estamos juntas na nossa sessão de terapia. Alex Samba, tudo bem? Boa noite. Evelyn Assunção, boa noite. Paula Oliveira, posso ensinar minha filha a fazer isso? Pode ensinar ao mundo. Ensinem ao mundo. Ela tem muito medo de algumas coisas. Se for criança, eu tenho uma técnica bem interessante, né? Eu aprendi com alguém, não foi eu que criei não, tá? De falar assim, ó, você vai construir uma janelinha imaginária ali na parede, tá? E toda vez que você tiver medo, tudo que você tiver medo, você vai construir essa janelinha, vai abrir, vai colocar o seu medo lá fora e vai fechar, ok? Para crianças isso funciona. Tem uma parte aí, depois, se alguém quiser me chamar no direct, que eu passo um vídeo do Harry Potter, né? Que eles aprendem ensinam a brincar com medo, para criança também é bem interessante. Tem também uma live, Aprenda a Brincar com Seu Medo, tem lá no YouTube, tá? Paula também acredito. Paula Oliveira, fantástico. Luciana da Mata, tudo bem? Bela Flor, quero fazer. Wallace, boa noite. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Maria Luísa. Maravilhoso conteúdo, parabéns. Excelente, Tati, muito obrigada. Fez sim, muito boa. João tá mandando eu apertar na bolinha vermelha. Pra quê, João? Apertei na bolinha vermelha. Aí é pra eu ler isso? Pietra falou alguma coisa. Muito, né, Tati? Estou no ônibus, vou tentar assistir tudo. Ah, legal. Gente, o João Pedro me ensinou a apertar na bolinha vermelha. Vamos de lá. Muito boa live. A espera do churrasco. Hoje animado. O churrasco em Realengo para todo mundo, meus clientes de Realengo. Vamos embora. Opa, perfeito. Lídia estava trabalhando. Paula quer? Me chama no direct, Paula, que eu mando lá o link para você, tá? Mas vamos de Tatiflix, isso aí. Fabrício, quanto tempo? Boa noite. Juliana tá aí na live também, Fabrício. Bom, gente, então é isso o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês. Entendam que esse é o início da vida, tá? Início de tudo, essa live aqui. E daqui a 15 dias, 15 dias é que dia, hein? Eu acho que eu tenho um curso daqui a 15 dias, eu não sei se vai ter live não, mas eu falo para vocês, tá? Então é isso, um grande beijo. Até a próxima. Fiquem com essa live de hoje. Compartilhem com seus amigos. Tirem um resumo disso. Façam disso uma oração.
tá? Porque a gente precisa de fato dizer que no momento presente está tudo bem, nada de mal está acontecendo e criar uma ilusão boa para que a gente construa aí neurotransmissores do prazer, tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigada pela atenção e ó, até a próxima. Tchau!